Muito bem, meus irmãos, vamos abrir as Escrituras, a carta de Paulo aos Filipenses, no seu primeiro capítulo, para que possamos assim dar sequência às nossas meditações em série. Nós estamos meditando nessa carta escrita pelo apóstolo Paulo à Igreja de Cristo na cidade de Filipos, nessa que será a nossa quinta reflexão nessa carta. Lembrando aos irmãos que o apóstolo Paulo estava preso na cidade de Roma, esperando ser julgado pelas autoridades romanas. E duas coisas poderiam acontecer com o apóstolo Paulo nesse contexto. Ele poderia ser inocentado e solto, mas ele também poderia ser condenado e morto. Os irmãos de Filipos ficaram sabendo disso e ficaram aflitos quando descobriram aí a situação em que se encontrava o querido e amado apóstolo Paulo. E por isso, o apóstolo Paulo, ele no ímpeto de animar aqueles irmãos que se encontravam ali desanimados por saber de sua situação, ele vai dizer no versículo 12, que nós lemos aqui na nossa liturgia, não é? Que na verdade essa circunstância, ou seja, o fato dele estar preso ali, né, terminava por contribuir com o progresso, com o crescimento ou desenvolvimento do Evangelho. Isso é que é interessante. Essa circunstância que ele se encontrava, preso na cidade de Roma, proporcionou duas situações. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele pôde pregar para a guarda romana, que precisava ficar fazendo uma espécie de rodízio para fazer a guarda, a segurança ali do apóstolo Paulo, e escoltavam o apóstolo Paulo. Ele diz isso no versículo 13 do capítulo 1. E a outra situação é que, de maneira muito intrigante, os irmãos em Cristo em Roma, eles se sentiram, ao invés de acuados pela situação de Paulo, eles se sentiram, na verdade, estimulados a pregar ainda mais o Evangelho. Uma vez que Paulo estava preso, aquilo serviu de estímulo, né, para esses irmãos. Então, perceba, por essas duas razões, Paulo diz, olha, eu quero animar vocês e confortar vocês. Eu sei que vocês estão muito tristes aí em Filipos, mas vocês precisam saber que essa circunstância em que o Senhor me colocou, né, essa situação em que eu estou vivendo, terminou que fez com que o Evangelho crescesse ou progredisse. E ele diz as razões. Tive a oportunidade de pregar até mesmo para os soldados romanos que me escoltavam, no verso 13. E a minha prisão serviu de estímulo, ao invés de acuar os outros, estimulou os irmãos a pregar o Evangelho em Roma. É verdade que o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele descreve que as motivações para esses irmãos estarem pregando o Evangelho não eram as mesmas. Paulo diz que, na verdade, alguns destes que estavam pregando o Evangelho enquanto ele estava preso em Roma, pregavam com boas intenções. Por outro lado, né, ele diz isso do verso 15 ao verso 17, existiam aqueles que pregavam com más intenções, ou motivados, né, com motivações erradas, com motivações espúrias. Mas Paulo conclui aqui dizendo o que nós encontramos no versículo 18. Veja o verso 18 do capítulo 1, quando ele diz: todavia, ou seja, independente dessa circunstância de alguns pregarem com as motivações certas, enquanto outros pregam com as motivações erradas, todavia, que importa, indaga o apóstolo Paulo, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso eu me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Isso que importa, né? Contanto que Cristo esteja sendo pregado, e eu ficarei feliz, independente das motivações que o façam essas pessoas pregarem o Evangelho. Veja só, a partir do versículo 19, que é o texto que nós vamos começar, que nós vamos expor, aliás, essa noite, ainda tratando da sua prisão em Roma, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele expressará o que ele acredita que vai acontecer com ele, a partir do verso 19. Ele vai colocar em suas palavras aqui a sua percepção do que pode acontecer com ele, ele vai colocar também as suas expectativas e as suas certezas. É interessante, porque em 8 versículos que nós vamos tratar nessa noite, 4 deles, Paulo cita Cristo. Em 8 desses versículos, 4, Paulo cita Cristo Jesus. E o nosso tema essa noite será exatamente esse: Cristo como a razão da vida, Cristo como um conforto na morte. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude na compreensão e na assimilação da sua palavra. O texto a ser exposto essa noite, ele já foi lido aqui em sua íntegra no corpo da nossa liturgia. Me refiro a Filipenses capítulo 1, versículo 16, aliás, versículo 19 até o versículo 26, nós lemos esse texto agora há pouco. Nós vamos apenas orar mais uma vez para que possamos tratá-lo com os irmãos.
Então feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos pensar sobre essa temática, Cristo como sendo a razão da vida, Cristo como sendo o conforto na hora da morte. Vamos pedir a Deus que fale conosco por meio dessa temática. Pai, como é bom poder estar quedado sobre os teus pés, tendo em mãos as tuas palavras, reconhecendo que muitos dos nossos amadíssimos irmãos espalhados sobre a face dessa terra, que foram regenerados pelo teu Espírito, assim como nós, muitos não têm acesso à tua palavra, ó Deus. Outros estão impedidos de cultuar ao Senhor, não por razão de pandemias, mas pela violência e a perseguição dos homens. Nós queremos, ó Deus, entendendo o quanto somos privilegiados por estarmos num país ainda livre e por desfrutar, ó Deus, de ter em mãos a tua palavra, pedir ao Senhor que, conscientes disso, nos faz, ó Deus, desejar entender aquilo que queres falar conosco essa noite. Que teu Espírito abra os nossos olhos para que possamos entender as verdades da tua palavra, Senhor. Seja conosco, nós pedimos, já gratos, em nome de Jesus. Amém. Verso 19. Nós não estamos fazendo a leitura do texto, né? Estamos ganhando um pouco de tempo, fazendo dessa forma como estamos adotando aqui nesses domingos. O texto foi lido na liturgia para que a gente apenas vá esmiuçá-lo aqui, verso a verso, na hora da nossa reflexão. Então, o verso 19 diz o seguinte: porque estou certo de que isto mesmo, ele está se referindo a tudo aquilo que ele havia falado nos versos anteriores, sua prisão, todas as circunstâncias, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. É interessante porque Paulo ainda está a falar aqui da alegria. Ele havia finalizado o versículo 18, se você passar seus olhos aí no verso 18, finalzinho, ele havia falado da alegria, finalizando o verso 18, dizendo, sempre me regozijarei, sempre me alegrarei. Aí ele inicia o verso 19, dizendo, porque estou certo. Então perceba, a sua alegria também diz respeito a tudo aquilo que Paulo vai descrever a partir do verso 19. A sua alegria também diz respeito a tudo aquilo que ele vai narrar a partir daqui da nossa leitura no verso 19. Entendendo isso, veja novamente o versículo 19, agora de uma forma fracionada. Ele começa o verso dizendo, porque eu estou certo. É interessante porque esse termo aqui grego, traduzido como estou certo, traz a ideia de alguém que tem uma séria percepção de algo que está para acontecer. É como se Paulo dissesse, olha, eu tenho uma forte impressão de que alguma coisa vai acontecer aqui. Paulo tem uma percepção, meus irmãos, na verdade, de que ele será absolvido em seu julgamento e que será colocado em liberdade. E é isso que ele está dizendo, olha, eu tenho uma impressão de que as coisas vão dar certo e eu vou conseguir ser absolvido e serei colocado em liberdade. Tanto é verdade isso, meus queridos, que mais à frente, quando o apóstolo Paulo ele diz que tem intenções de mandar Timóteo até Filipos, veja o que é que ele diz no capítulo 2, versículo 24, para que você entenda aqui comigo que Paulo tem de fato essa impressão, essa percepção de que ele será colocado em liberdade. Capítulo 2, verso 24, ele diz assim, eu estou persuadido no Senhor de que também eu, breve, irei. Ele havia dito nos versos anteriores que enviaria Timóteo, aí quando chega no verso 24, ele diz, eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, Paulo, eu sei que breve também eu irei ter com vocês. Então veja, o que é que faz Paulo ter, ele estando preso, tendo essa possibilidade inclusive de ser julgado e condenado e ser morto, executado, martirizado, o que é que faz Paulo ter aqui essa forte impressão de que será colocado em liberdade? Duas coisas que ele citou no verso 19, que estão harmonicamente casadas aí. Olha o que ele diz novamente no verso. Porque eu estou certo de que isto mesmo, ou seja, as coisas que ele havia relatado nos versos anteriores, olha agora as duas coisas, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em liberdade. Paulo sabia que os crentes da igreja de Filipos estavam orando por ele, e ele diz, pela vossa súplica. E ele sabia que como consequência disso, como resultado dessas orações, ele, Paulo, seria assistido, provido pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz aí, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo.
Agora, irmãos, é interessante a gente perceber aqui, ou relembrar, que no começo da sua carta aos Filipenses, Paulo havia dito a eles que ele, Paulo, costumava orar por aquela igreja. Vamos lembrar isso? Olha o que ele diz aqui no versículo 3 e no verso 4. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então ele começa a carta dizendo que sempre orava por eles, mas agora nesse momento Paulo diz que reconhece que também os irmãos de Filipos oravam por Paulo. Uma espécie aqui de troca de orações. Eu oro por vocês e sei, estou certo, de que vocês também têm orado por mim. E mais, ele reconhece como consequência disso, como resultado dessas orações daquela igreja por ele, Paulo, seria assistido ou auxiliado pelo Espírito Santo. Então Paulo diz, olha, eu sei que vocês têm orado por mim e sei que por causa disso o Espírito Santo vai me prover. O Espírito Santo é aquele que vai me auxiliar nessa circunstância. E qual seria o resultado disso? No finalzinho do verso ele diz, isso me redundará em libertação. O que é que ele está dizendo? Vocês orando por mim e o Espírito Santo agindo em mim, eu tenho uma séria impressão de que não vou ficar aqui por muito tempo. Eu tenho uma impressão que isso não vai durar muito tempo. Por quê, Paulo? Porque a igreja está orando por mim e eu sei que o Espírito Santo agirá em mim. É o que Paulo diz aqui. O apóstolo Paulo continua dizendo que ele está aguardando, ansioso, esperançoso, o desfecho de toda essa situação. Olha o que ele diz no verso 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Você percebeu a maneira como ele inicia o verso? Ele fala da sua ardente expectativa. Paulo estava aguardando ansiosamente pelo seu julgamento. É isso que ele está dizendo aqui. E ele diz que tem certeza de uma coisa quando esse momento chegar: eu não serei envergonhado, é o que ele diz. Muito pelo contrário, perceba no texto, ele diz, antes, ou seja, ao invés de ser envergonhado, com toda ousadia, Paulo está se referindo aqui à defesa que ele fará do Evangelho, vou falar com toda ousadia a respeito de Cristo, como sempre, porque foi sempre assim, e ele termina também agora, não vai ser diferente agora, quando chegar o momento, eu não serei envergonhado, muito pelo contrário, falarei ousadamente, como sempre fiz. Não vai ser diferente nesse momento, e o resultado disso ele diz, Cristo será engrandecido no meu corpo, que Paulo está dizendo aí, em outras palavras, eu por fim engrandecerei a Cristo com a minha vida, é o que Paulo está dizendo aqui. E como é que isso aconteceria, irmãos? Quando o momento chegar em que Paulo for colocado em julgamento, em que ele precisar defender aquilo que ele cria, em que ele começar a falar sobre o Evangelho, como é que ele tem tanta certeza de que não será envergonhado? Como é que ele tem tanta certeza de que vai falar ousadamente, como sempre fez, vai fazer mais uma vez? Basta lembrarmos de que essa, na verdade, era uma promessa que havia sido feita pelo próprio Jesus Cristo. Eu quero citar aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia, mas eu vou citar o texto de Lucas capítulo 12, versículo 11 e versículo 12. Se você quiser abrir a sua Bíblia nesse texto, e você vai perceber que essa havia sido uma promessa feita por Jesus Cristo. Jesus vai dizer, olha, vocês não se preocupem quando tiverem que falar diante das autoridades. E aí a gente vai entender porque que Paulo disse que tinha uma impressão de que se sairia muito bem, tanto no seu julgamento, como ele tinha uma forte impressão, percepção, de que ele não passaria muito tempo ali na prisão. E a gente vai entender por que Paulo está dizendo isso, olhando para esse texto de Lucas, capítulo 12, verso 11 e verso 12. Olha o que disse Jesus Cristo. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Por que, Jesus? Verso 12. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Agora ficou claro o que Paulo quer dizer aqui para a gente no texto, não é?
Agora parece que as coisas se iluminaram. Perceba a harmonia do texto quando a gente entende dessa maneira. No versículo 9, Paulo havia dito que tinha uma forte impressão de que ele sairia livre disso, ele seria liberto dessa prisão. Por quê? Porque a igreja de Filipos estava orando por ele e porque ele estava sendo assistido, ou seria assistido pelo Espírito Santo. Aí no verso 20 ele diz que está aguardando esse momento com grande expectativa. Por quê? Porque ele sabe que quando chegar a hora em que ele estiver diante das autoridades, ele não será envergonhado, muito pelo contrário. Ele diz, eu vou falar ousadamente, tem mais uma coisa, como sempre fiz. E no final, Cristo é quem será engrandecido. Cristo é quem será engrandecido. É bonito isso, né? Agora que a gente entendeu aqui que Paulo, muito provavelmente, lembra-se aqui da promessa de Jesus Cristo. Quando chegar a hora, não se preocupe. O Espírito Santo auxiliará. E ele sabe disso. Agora tem um detalhe, irmãos, que a gente precisa entender. Ainda que Paulo tenha aqui uma forte impressão de que será solto, ainda que ele tenha essa percepção, tomando por base as orações dos irmãos e também o auxílio do Espírito Santo, Paulo sabe, assim como nós também precisamos entender, lembrar e saber sempre, que no final sempre acontecerá aquilo que estiver dentro do propósito de quem? De Deus. Tanto é que veja a maneira como Paulo encerra o versículo 20. Eu vou ler ele novamente, ele diz o seguinte: segundo a minha ardente expectativa, ele está falando do momento do julgamento, a esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a autoridade, com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Olha como ele encerra: quer pela vida, quer pela morte. Então, uma vez que Paulo estivesse diante das autoridades romanas e tivesse que defender o evangelho, como ele diz, com toda a ousadia, óbvio, debaixo das orações dos filipenses, e sendo auxiliado pelo Espírito Santo, uma vez que isso acontecesse, ele tanto poderia ser liberto, que é o que de fato ele acha que vai acontecer, e que de fato aconteceu, como também ele poderia ser condenado e morto. Essas duas coisas poderiam acontecer. Por isso que ele cita dessa maneira, como citou aí no final do versículo 20. Mas parece-nos que quando nós olhamos para o texto e a maneira como Paulo se expressa, ele não está muito preocupado com o desfecho desse julgamento em relação a ele. Ele não está muito preocupado se ele vai ficar em liberdade ou se de repente ele será condenado e assim martirizado, executado. O que de fato é a preocupação maior do apóstolo Paulo é que no fim de todo esse processo, Cristo seja engrandecido. E ele diz, quer por sua vida, ou seja, pela sua libertação, quer por meio da sua morte ou do seu martírio. Não importa, em relação a mim, qual o desfecho. O que importa é que esse desfecho glorifique a Deus. O que importa é que Cristo no final seja conhecido e glorificado pelos homens. Essa é a grande preocupação de Paulo. Isso é impressionante, né? E isso é impressionante. E qual seria o segredo desse homem, irmãos? Qual o segredo do apóstolo Paulo para manter-se firme diante de uma situação como essa, com uma postura tão bonita e tão leal a Cristo? A resposta está no versículo 21, que é o verso mais conhecido dessa sessão, né? Quando Paulo diz no verso 21, porquanto, perceba que ele está explicando o que ele acabou de dizer, que quer pela vida, quer pela morte, não é? Ele espera que Cristo é que seja glorificado, e ele diz a razão disso: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Queridos, é muito interessante aqui, porque a nossa tradução, ela traz é Cristo e é lucro. Mas no texto original nós não temos o verbo aqui. O que eu quero dizer com isso? É como se alguém dissesse o seguinte: defina para mim o que é a vida para você. E a pessoa respondesse: Cristo. Simplesmente. Ao que a pessoa novamente dissesse: então define agora para mim em uma só palavra o que é a morte para você. E essa pessoa respondesse: lucro. A vida, Cristo, e a morte, lucro. O que Paulo está dizendo aqui é que Cristo é a razão do seu ser. Cristo é a razão da sua existência. O que Paulo está dizendo é que ele existe para servir a Cristo, que a razão da sua vida é
testemunhar a Cristo. E isso é o que Paulo está dizendo aqui. E que, sem que isso seja uma realidade, não haveria razão alguma da existência de Paulo. É isso que ele está dizendo com viver para ele Cristo. Cristo é a sua vida. E Paulo está certo quando ele diz isso, que não haveria nenhuma razão de ser se não fosse dessa forma. Já em relação à morte, para Paulo a morte não é um fim, mas a morte é um começo. Paulo sabia que a morte o ligaria ainda mais a Cristo. Paulo tinha consciência, ele tinha ciência da ressurreição. Paulo cria na ressurreição dos mortos. Paulo estava esperando esse processo. Paulo tinha certeza da vida após a morte, mas Paulo também sabia que mesmo vivendo para Cristo e com Cristo aqui nesse mundo, ainda existiam algumas limitações. Por exemplo, o pecado ainda o atrapalhava de glorificar a Cristo com perfeição, assim como faz conosco. E Paulo sabia disso. Paulo sabia que além do pecado, a existência de outras possíveis complicações e compromissos terrenos poderiam muitas vezes desconcentrar, trazer essa desconcentração aí em relação àquele que deveria ser o maior propósito da vida, que é glorificar a Cristo, o que também acontece conosco. Paulo sabia disso. Agora, uma vez morrendo, toda essa limitação ela acabaria. Você entendeu isso? Ele sabia disso. A vida para ele é Cristo. Cristo é a razão da sua existência. Se não há Cristo em sua existência, não deve existir Paulo. Não há razão de vida, é o que Paulo está dizendo aqui. Mas ao mesmo tempo, Paulo sabe que estando nesse mundo, ainda existe uma limitação em relação a glorificar a Cristo com perfeição. Ele sabe que o seu pecado o atrapalharia de glorificar a Cristo com perfeição. E por essa razão, a única maneira de encerrar isso seria com a morte. Uma vez morrendo, toda essa limitação acabaria. Por isso, meus irmãos, para quem faz de Cristo a razão da vida, escute isso, para quem faz de Cristo a razão da vida, a morte só pode ser vista de uma forma: lucro. Para quem faz de Cristo a razão da sua vida. Ainda assim, meus irmãos, mesmo o apóstolo Paulo vendo a morte aqui como lucro, como ele diz, ele sabe que estando vivo, ele continuará contribuindo com a igreja de Cristo. Veja o que ele diz no versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ele chega a dizer que se dependesse dele, ele não saberia o que escolher. Já não sei, ele diz, o que hei de escolher. Não que Paulo não soubesse o que era melhor entre vida e morte nessa circunstância, né? Olha o próximo verso, verso 25. Verso 23, aliás, ele diz: ora, de um lado e outro lado, de um e outro lado, estando vivo ou morrendo, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele sabe que estar com Cristo, sem essas limitações que eu citei aqui, que nos são comuns, é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Do que estar aqui. É isso que ele diz. Mas por causa dos irmãos em Cristo, ele diz que se faz necessário que ele permaneça vivo. Ainda que ele entenda que estar com Cristo, ele deixa isso claro, é incomparavelmente melhor, ele sabe que por causa dos irmãos em Cristo, ele se vê como algo necessário permanecer aqui. Olha o próximo verso, verso 24. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. É interessante porque até na hora de escolher aqui, né, se gostaria de viver ou morrer, Paulo pensa mais nos outros do que em si mesmo. Mas por causa de vocês, é necessário que eu permaneça vivo. E como ele percebe que a igreja ainda vai precisar dele, ele está convencido de que é isso que Deus vai fazer. Entende agora porque ele começa dizendo assim: olha, eu tenho a impressão de que serei solto. Ele está dizendo aqui qual é a razão. Eu serei solto, e ele responde agora: por causa de vocês, eu estou convencido de que é isso que Deus vai fazer. Porque eu percebo que há ainda muita coisa para fazer aqui em Filipos.
Ainda há muita coisa para se fazer aqui entre os irmãos em Cristo. Olha o que ele diz no próximo verso, no verso 25. E convencido disto, ou seja, daquilo que ele havia dito no verso 24, da necessidade de permanecer por causa dos irmãos, aí ele continua, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. E é isso que Paulo acha que vai acontecer. Ele diz, olha, eu sei que estar com Cristo é melhor, mas sei que se eu ficar, há muito trabalho para ser feito, e eu tenho a impressão que vocês vão precisar ainda de mim. E eu estou convencido de que é isso que Deus vai fazer. É por isso que eu estou com uma séria impressão de que serei libertado. E ele diz as razões aí no finalzinho do verso, quando ele vai dizer no verso 25 ainda, para o vosso progresso, ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Paulo ficando, ele ia contribuir como um bom pastor que ele era, para o crescimento e a maturidade espiritual daqueles irmãos. Ele diz, olha, eu estou convencido de que é preciso que eu fique para o vosso progresso. Vocês têm muita coisa para crescer ainda e eu preciso trabalhar nesse sentido. Como um bom pastor que Paulo era. Trazer maturidade para aquela igreja, uma maturidade que trará alegria, a mesma alegria que Paulo expressa aqui, como sendo uma alegria incondicional, uma alegria que não depende da circunstância, uma alegria que não é algo simplesmente externo, mas é algo produzido pelo Espírito Santo e que toma por base um amadurecimento espiritual. Ele chama aqui de gozo na fé. Ele diz, eu preciso ficar, eu tenho essa impressão, porque há muito ainda trabalho para ser feito para o progresso de vocês e para que vocês aprendam a desfrutar da vida com essa alegria. A outra razão que ele traz está aí no versículo 26, quando ele diz, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então veja, eles teriam ainda mais razões para glorificar a Cristo, pela vida de Paulo e também pelo fato de Paulo ter sido colocado em liberdade. Lembrando aqui que isso seria as respostas de orações dos filipenses. Paulo diz no verso 26, olha, isso vai fazer com que vocês glorifiquem ainda mais a Deus. O fato de eu estar livre, o fato de eu estar vivo, e também o fato deles terem um privilégio concedido por Deus, de por meio dos dons do apóstolo Paulo, eles poderem aí amadurecer espiritualmente e gozar dessa alegria incondicional. Essa é a descrição desse texto. É isso que essa narrativa nos traz. O apóstolo Paulo começando no verso 19, dizendo que tem uma forte impressão de que será liberto. Por que, Paulo? Porque a igreja tem orado, porque o Espírito Santo vai agir. E é isso que vai terminar acontecendo, é o que ele diz no verso 19. Depois ele diz que está esperando ardentemente. Estou esperando ansiosamente o momento do julgamento. E ele diz por quê? Porque eu sei que eu não vou passar vergonha nesse julgamento. Como assim, Paulo? Eu sei que eu vou falar ousadamente, como sempre fiz, agora vai ser do mesmo jeito. E no fim, quem vai ser glorificado? Cristo será glorificado. Quer vivo, quer morto, ele diz. Quer vivo, quer morto, é o que Paulo diz aqui no versículo 20. E ele diz a razão disso, porque para mim viver é Cristo. E se morrer é lucro, é o que ele diz no verso 21. Aí no verso 22... Mas se ficar aqui, se o fato de ficar vai fazer com que haja progresso no Evangelho, e ele percebe que isso é necessário, ele nota que ainda há um trabalho para Paulo aqui nesse mundo, ele diz, olha, eu já não sei mais o que é de escolher, porque meu desejo é ir embora. Por quê, Paulo? Porque estar lá é melhor. Não serei mais limitado pelas coisas que me limitam aqui em relação a glorificar a Cristo. Que coisas são essas? Por exemplo, o pecado, não é? Que limita a gente a glorificar a Cristo com perfeição. As preocupações e circunstâncias desse mundo que muitas vezes tiram o nosso foco daquilo que deveria ser a prioridade da vida. Lembra, tudo isso acontece conosco também. É por isso que Paulo diz, estar com ele é muito melhor. Mas aí vem o outro verso, quando ele diz, mas por vossa causa, no verso 24, é necessário permanecer aqui. E ele diz no verso 25, eu estou convencido de que é isso que vai acontecer. Eu vou ficar e vou permanecer com vocês. Por quê, Paulo? Porque vocês precisam ainda progredir para desfrutar dessa alegria incondicional. E aí ele finaliza no verso 26 dizendo, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus. Diz, olha, o fato de eu estar solto, estar vivo, vai fazer com que vocês glorifiquem ainda mais a Cristo Jesus e assim também possam desfrutar desses dons do apóstolo Paulo, crescendo espiritualmente e gozando dessa alegria incondicional. Amém? Muito bem, meus irmãos, nós estamos caminhando para o fim dessa breve reflexão.
mas nós podemos extrair algumas lições daquilo que nós vimos aqui. Muitas são as lições que poderíamos pensar sobre esse texto, mas eu quero destacar algumas apenas. A primeira delas, não podia ser diferente, eu quero destacar com vocês aqui a importância da oração nas nossas vidas. Paulo começa a carta dizendo que orava pelos filipenses. E agora ele diz que sabe que os filipenses também oravam por ele. Percebe? Ele ora pela igreja e a igreja ora pelo apóstolo. Como pastor, Paulo, cheio de amor, ele sabia da sua obrigação, do seu compromisso de estar orando pela sua igreja. Ao mesmo tempo, como pastor, cheio de humildade, e não apenas de amor, mas cheio de humildade, Paulo sabia da sua necessidade de que os filipenses também orassem por ele. Percebe? De que maneira a gente pode pensar de forma aplicativa aqui? Bem, como pastor, eu preciso aprender a orar cada vez mais pela minha igreja e expressar dessa maneira não só o apreço que tenho pelos irmãos, mas o apreço que tenho pela própria vocação, pela minha missão. E essa fica uma lição para nós. Mas ao mesmo tempo, como igreja, os irmãos precisam aprender a orar cada vez mais pelo vosso pastor. Há uma espécie aqui de harmonia, né? De acordo, de aliança entre nós. Eu preciso cumprir a minha parte, mas eu preciso que você também cumpra a sua parte. Paulo diz, eu oro por vocês e sei que vocês oram por mim. Além disso, meus irmãos, percebamos aqui como Deus age por meio das nossas orações. Paulo, ele acredita que ele vai sair da prisão. E ele cita as razões. A oração dos filipenses e o agir do Espírito Santo, que são duas coisas que estão interligadas. Há uma espécie de conexão aqui entre a responsabilidade ou a ação humana e a soberania de Deus, a soberania divina. Deus usa meios para cumprir os seus planos. E entre esses meios estão as orações dos santos. Deus usa as nossas orações para o cumprimento dos seus propósitos. O que deve soar para nós como um grande privilégio participar disso. Saber que Deus muitas vezes inspira nosso coração a fazer determinadas orações, porque são essas coisas que Deus vai realizar nesse mundo. Isso é um privilégio, entender que nós participamos disso. A igreja orou por Paulo, meus irmãos, e o Espírito Santo agiu em Paulo, e o resultado disso é que Paulo saiu da prisão nessa circunstância e chegou a visitar novamente os filipenses, muito provavelmente. Deus usa as nossas orações para o cumprimento dos seus propósitos. Daí a razão, daí a importância de se ter uma vida de oração. Meus irmãos, percebam, aqueles que nutrem uma vida de oração constante e regular, certamente esses têm muita experiência para contar a respeito dessas questões, a respeito disso. Deus conta com as nossas orações, Ele conta com as nossas orações. Eu me recordo que alguns anos atrás, bons anos atrás, eu havia ido numa casa de uma senhora e fui fazer uma cobrança na casa dela, eu trabalhava fazendo algumas cobranças, e aí nós começamos a conversar enquanto ela falava sobre aquilo que eu vim fazer ali e tal. Entre uma conversa e outra, eu descobri que ela era uma cristã, e aí nós começamos a conversar sobre isso. E ela começou a dar o seu testemunho a respeito das coisas que Deus havia feito em sua vida, e ela falou do seu esposo para mim. Ela disse que o seu esposo, ele pertencia a uma outra religião e fazia oposição a ela em relação ao cristianismo. E durante muitos anos, né, ela se converteu já casada com ele, e durante muitos anos ela sofreu ali. E ela disse que ele era alguém expoente na religião dele. Era alguém que promovia encontros aqui na cidade de Campina Grande, dentro daquela religião lá e tudo. E ela disse que uma vez ele iria para um desses encontros marcados aqui em Campina Grande, e ela estava saindo para a igreja, e ela fez uma surpresa a ele, comprou uma Bíblia muito bonita de estudo, e deu a ele naquele dia, e disse, olha, eu sei que você não gosta, mas receba como um presente meu. Em consideração a ela, ele recebeu, deixou ali na cabeceira da cama, mas enquanto se preparava para ir para o seu encontro, e ela foi para a igreja, para o culto, e aquele homem se preparava para ir para o encontro, ele teve um problema grave de saúde, uma dor intensa, e ali ele caiu e não conseguiu mais levantar. E sem acesso a telefone, a coisa alguma, ele já com uma certa idade, ele pegou a Bíblia, e esperando por ela chegar, ele começou a ler a Bíblia ali, naquele momento.
E essa mulher contou que ele começou a estudar alguma coisa daquilo que ele já sabia e que combatia, e foi lendo e lendo a respeito de Cristo, isso e aquilo. E quando ela chegou, que viu ele sentado no chão, o tumor levou para o hospital, ele foi tratado sem dizer a ela coisa alguma a respeito da experiência dele com as Escrituras. E aí voltou no outro dia e soube que estava realmente com uma doença muito séria. Começou o tratamento e ele em silêncio, mas ela começou a perceber que ele já tomava a Bíblia e ia para determinados lugares da casa e começava a ler, a ler a Bíblia que ela tinha dado a ele. Até que um dia ele chamou ela para conversar e disse que tinha tido uma experiência com Cristo, por meio das Escrituras. Aí quando ela falou isso, ela me convidou a entrar na sua casa. E abriu a porta da casa e ele a doença, ela falou da doença, não me recordo agora, mas a doença avançou muito e ele já não falava mais, já não andava desde então. E ela me chamou para vê-lo. E aquele homem estava num canto assim, num corredor, onde havia uma janela grande, que tinha uma claridade boa, sentado na cadeira de rodas, fazendo o quê? Lendo a Bíblia. E ela disse, desde então, é só o que ele lê. É só o que ele lê. Orações, foi o que ela me disse. A vida inteira, orando por isso. A vida inteira. Queridos, é certo que Deus tinha um propósito de salvação na vida daquele homem, pensando teologicamente? É claro que sim. Não é? Se eu for traçar aqui uma ideia teológica da coisa, era um eleito de Deus, escolhido por Deus, quando? Antes da fundação do mundo, predestinado pelo Senhor para alcançar a salvação, regenerado pelo Espírito Santo, no tempo determinado por Deus, a graça o alcançou de forma inevitável, irresistível, mas Deus fez tudo isso contando com as orações daquela mulher. Ele fez com que as suas orações estivessem dentro do propósito de salvação daquele homem. A gente precisa entender isso, meus irmãos. Precisamos entender isso. Deus usa as nossas orações para o cumprimento dos seus planos. Por isso, quem desfruta, quem nutre aí uma vida regular de oração, tem muita chance de ter grandes experiências com Deus e de poder falar muito a respeito dessas experiências para os demais. Amém? Uma segunda lição que nós podemos extrair aqui, além dessas questões a respeito da oração, é que nós devemos olhar para Cristo como sendo Cristo a razão maior da nossa vida, a razão maior da nossa existência. Paulo diz, viver para mim é Cristo. Viver para Paulo é servir a Cristo. Viver para Paulo é se relacionar com Cristo, é cultuar a Cristo, é pregar a Cristo. Se isso não for uma realidade, não é viver para Paulo. Paulo diz, a minha vida, essa essência da minha vida está ligada a Cristo. Percebe isso, meus irmãos? Cristo deve estar sempre em nossas vidas, por trás de cada ação, por trás de cada palavra, por trás de cada conceito, por trás de cada decisão. Isso é ter Cristo como a vida. E é isso que Paulo diz aqui. Se isso não for uma realidade, ou nós estamos falhando em nosso propósito maior de viver, ou nós ainda não o entendemos. Se Cristo não é a essência do nosso respirar, se Ele não é a razão da nossa existência, se a gente não tem uma impressão que se nos tirar toda essa oportunidade de caminhar com Cristo, de cultuar a Cristo, não há razão de existir nesse mundo, ou nós estamos errando em nosso compromisso maior, ou nós ainda não entendemos o nosso propósito maior de viver. Nós devemos viver as nossas vidas, construir a nossa história nesse mundo, cumprir a nossa missão, as nossas vocações dadas por Deus aqui nesse mundo. Precisamos fazer tudo isso, mas tendo Cristo e o seu engrandecimento como sendo uma meta, como sendo um alvo, o propósito maior, a razão de existir. Isso é viver para Cristo. Ou isso é ter Cristo como a vida. Isso é ter Cristo como a vida. E mais, como eu disse, para quem faz de Cristo a razão da vida, esse e somente esse pode passar a ver a morte como lucro. Somente esse. Paulo disse, o morrer para mim é lucro. Mas uma vez que o viver para mim é Cristo. Então percebe que existe uma harmonia nisso? Só é lucro, só tem direito de ver a morte como lucro aquele que fez da sua vida Cristo. Essa é a realidade aqui. Ele tinha certeza, meus irmãos, de que uma vez morrendo, estaria para sempre com Cristo. O que ele disse aí no verso 23 é incomparavelmente melhor.
Jesus havia dito: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E é por isso que Paulo diz: por isso que morrer para mim é lucro. Por isso que morrer para mim é lucro. Somente aquele que crê, que segue e serve a Cristo Jesus pode ter essa certeza. Não, obviamente, confiando em si mesmo, não confiando em seus próprios méritos, mas tendo confiado absolutamente, totalmente, plenamente naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário em seu lugar. Esses que viram de Cristo e fizeram de Cristo a própria vida, podem dizer que a morte para eles é lucro. Mas enquanto isso não acontece, ou seja, enquanto o lucro da morte ainda não chegar para estes, devem desejar e buscar a maturidade cristã. E aqui está a nossa terceira e última lição. Paulo sabia que ele tinha que ficar ainda, não era a hora dele morrer, e a razão dele ele expôs aí nos versículos 24 e 25. Eu quero ler mais uma vez para a gente encerrar. Verso 24 e 25. Paulo vai dizer que ele entende que não vai acontecer ainda, é preciso que ele fique, ele diz as razões aqui. Verso 24 ele diz: mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Escute agora. E convencido disso, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Aí ele diz a razão: para o vosso progresso e gozo na fé. Para o vosso progresso. Havia necessidade da igreja de Filipos crescer. Enquanto estiver aqui, há sempre a necessidade de crescer. É interessante porque Jesus Cristo, na sua conversa com Nicodemos, lá em João capítulo 3, ele comparou a conversão, a regeneração, ao novo nascimento. A ideia é como se nós estivéssemos acabado de nascer, né? Quando há uma regeneração, quando há uma conversão, é como se estivéssemos nascendo exatamente ali. E uma vez que a criança nasce, o que é que se espera dela? Que ela cresça, que ela desenvolva, que ela progrida. Essa é a ideia, não é? Se isso não acontecer, será diagnosticada doente. Você vai, visita a criança recém-nascida, né? Depois ali de 7, 8 meses de nascimento, você volta lá e você nota que aquela criança está com aquele mesmo aspecto. Qual é a conclusão que você chega? É uma criança doente. Essa criança tem algum problema. E eu pergunto a você diante disso: será que nós somos crianças doentes? Será que nós somos crentes doentes, meus irmãos? Bom, se Cristo ele não é a razão da nossa vida, escute isso, para que você entenda, e eu também, se somos ou não esses raquíticos, espiritualmente falando. Se Cristo não é, de fato, a razão da nossa existência, se não temos essa mesma impressão de Paulo, essas mesmas aspirações de Paulo, de entender Cristo como a razão da sua vida, de ver o fato de estar com Cristo, de caminhar com Cristo, de se relacionar com Cristo, de cultuar a Cristo, de pregar a Cristo, de respirar Cristo, como sendo a razão da existência, se a gente não consegue ver isso. Se Cristo também não é o conforto da nossa morte, se Cristo não é a certeza e a segurança da nossa morte, acredite, nós somos espiritualmente raquíticos. É a melhor maneira de saber se nós somos crentes doentes ou não. É a maneira como a gente encara esse texto do verso 21. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Se estamos distantes dessa realidade, nós somos como crianças que não desenvolveram. Irmãos. E a única coisa que nos faz crescer é uma comunhão perene com Cristo Jesus, o que só é possível por meio de uma vida devocional regular e disciplinada. Esse é o alimento, essa é a vitamina. É isso que nos faz crescer como igreja. Somente assim, somente vivendo isso, nós teremos o prazer e a liberdade. Escute isso, só quando estivermos vivendo esse processo de crescimento por meio das Escrituras, por meio de uma vida devocional regular, uma vida devocional disciplinada, constante, só quando isso for uma realidade, eu e você nós teremos o prazer e a liberdade de repetir as palavras de Paulo no versículo 21, para mim viver é Cristo. Para mim morrer é lucro. Feche os olhos, vamos orar. Que seja assim, que Cristo seja a razão da nossa vida, que Cristo seja o conforto em nossa morte, que possamos amadurecer. Eu queria convidá-lo a pensar sobre sua vida devocional, sobre suas prioridades. Vamos pensar sobre isso agora, meus irmãos. Feche seus olhos e pense um pouquinho sobre sua vida. Eu vou fazer esse mesmo exercício agora. Quais são as nossas prioridades, nossas maiores aspirações? Se elas não estão relacionadas com a vida com Deus,
com o desenvolver da nossa vida, dos nossos dons, se não está relacionado ao servir a Cristo, independente da vocação em que Ele nos coloque, a gente está raquítico, a gente está falhando em nosso propósito maior de vida. Se ainda há alguma incerteza em relação à morte, porque há alguma falha na nossa vida espiritual. Vamos pensar sobre a nossa vida devocional, as nossas orações, o tempo que nós gastamos com o Senhor, nas nossas conversas com Ele. Quais são as aspirações na leitura da Sua palavra, no desenvolvimento espiritual? Querido Deus, que nos ouve nessa noite, que nos falou nessa noite,